Olá malta, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Kappa Games e então nós vamos falar do futuro da Xbox. O que eu penso que a Xbox vai ser no futuro. Como eu já tinha falado aqui na podcast, a minha opinião acerca do futuro da Xbox ou o que é a Xbox está-se a preparar para o futuro é literalmente para se tornar uma third party. Neste caso é tipo abandonar as consolas, mas ao mesmo tempo acaba por alienar não só a consola que está no mercado atualmente, a Xbox Series X, a Xbox Series S do Game Pass. O formato de Game Pass vai acabar por a própria Microsoft ter bastantes estúdios, mas não os conseguir aproveitar, neste caso, e lançar jogos com muita baixa qualidade. Porquê? Porque o preço do Game Pass é baixo e eles têm que faturar mesmo assim e depois têm que pagar a third parties para poder ter day one os jogos lá, eles têm que pagar para produzir e etc. E eles não conseguem, mesmo assim com tantos estúdios, porque eles investiram muito dinheiro, não conseguem que os seus próprios estúdios internos consigam produzir rapidamente jogos, porque eles foram adquirindo empresas ao longo do tempo. Claro que essas empresas tinham jogos em produção, mas acabam por ser lançados mais cedo. Foi o caso, por exemplo, que nós vimos do Halo Infinity, que é um excelente jogo, atenção, um modo multiplayer, um modo single player, só que ele saiu sem estar acabado, tanto seja um modo multiplayer como seja um modo single player. Acho que falta ali muito conteúdo. Mesmo a própria história ficou assim um bocado aquém das expectativas em relação que a gameplay está lá toda, é um dos melhores halos a nível de gameplay e é divertidíssimo, mesmo que as missões sejam muito repetitivas, só tem um tipo de missões, side quest missions, são 5 só, mas acaba por ser divertido porque a gameplay é boa. Mas depois temos o modo multiplayer que continua sempre a sair conteúdo, mas isso marca. E depois tivemos o Forza Motorsport, que também saiu inacabado e acaba por depois a receber conteúdo e ter vários problemas. E aqui acontece a mesma coisa, acontece com o Redfall, acontece, por exemplo, com vários jogos. Nós agora tivemos o exemplo do Hellblade 2, que é um jogo muito curto. Nota-se também que falta ali algo. Acho que devia ter mais tempo para estar no forno para o jogo, não só a nível de mecânicas da gameplay, porque a gameplay é muito boring neste caso, porque é muito andares para a frente, etc. A história é interessante, etc. Mas muito linear, e depois a própria gameplay dos combates is boring. O que é que isso significa? Ainda é mais simplística que o que era o anterior, que o tornava mais interessante, e não tens evolução dos golpes, não tens nada, o que é evolução de skills, nem nada, é a mesma coisa, sempre o mesmo combate, um para um para um para um. Graficamente é lindo, pá, tudo bem, mas falta-lhe o resto. Mesma história, pá, eu até curto, mas pode haver pessoal que não curta. Acaba por ser um jogo para um nicho. E o Game Pass, pronto, aí acabámos por conhecer vários jogos, etc. Mas acabam os próprios jogos da Microsoft não vender nas consolas, porque toda a gente adera ao Game Pass, e o próprio Game Pass não consegue atingir os subscritores que eles realmente precisam para ele ser viável, para conseguirem lançar jogos com melhor qualidade. Isso aconteceu com fecharem estudos. O mais engraçado ao fecharem estudos, eles fecharam a Tango, né, Tango Works. A Tango Studios, pá, fogo. Como é que eles fecham uma empresa que é criador do Evil Within, que é um excelente jogo também, e depois tiveste o Wi-Fi Rush, também é outro excelente jogo. Além de ser na crítica, foi dos jogos que mais recebeu prémios e notas no Metacritic muito altas, e eles acabam por fechar esse estúdio. Tudo bem, compreende-se, o Redfall e etc. Mas o futuro da Xbox, ao comprar a Activision, já se estava a prever que ia-se praticamente tornar third party, e no momento em que lançam jogos para a consola rival e vendem muito mais que na própria consola deles, é meio caminho andado para eles começarem a lançar ainda mais jogos e desistirem da sua própria plataforma, porque estão a lançar hardware em que o pessoal não compra jogos, e isso é o que faz as empresas ganhar lucros. Tudo bem, eles querem pôr o Game Pass a evoluir, querem fazer frente, seja outros serviços do género, tanto seja no PC como nas consolas. Eles querem estar em todo o lado, estar em todas as plataformas, seja mobile, etc, etc. Isso é um bocado, já disse que os serviços por subscrição estão em decadência, tanto seja no streaming de filmes, etc. Porquê? Porque aumentam muito os preços, neste caso a Microsoft vai ter que aumentar o preço, já está previsto, porque eles
investiram 70 e tal bilhões numa empresa, eles têm que recuperar o lucro. Vocês imaginem, mesmo que o Call of Duty num ano venda milhões e os jogos da Activision, eles não conseguem recuperar o lucro num ano, 2, 3, 4, 5. Isto é futuro. Tanto seja as outras empresas, os outros estudos que eles têm internos. Isto é típico da Microsoft, é comprar os estúdios, depois ficar com as IPs, arrumar com os estúdios, e é engraçado que arruma os estúdios algumas vezes que são aqueles que fazem até bons jogos, que é o caso da Tango, por isso eu certo também o principal produtor do Evil Within, o diretor do jogo e etc, saiu antes, que já estava a prever que isto ia acontecer, e acabamos por ficar com uma dúvida: será que a Microsoft vai conseguir alguma vez sair disto? Porque isto só afunda a consola. Isto não é a mesma coisa quando tiveste a Xbox clássica, que eles ganharam fase, e a 360. Isto foi um declínio. A partir da Xbox One, a Xbox começou a perder fase. E depois, no momento que Phil Spencer também chega, a Xbox perdeu a sua identidade agressiva que tinha na Xbox 360, a sua identidade agressiva mesmo na Xbox clássica, onde é que tinha jogos inovadores que saíram, caso de Halo. Depois na Xbox 360 tivemos o Gears of War, não só, Forza Motorsport, que nasceu na Xbox clássica. Tiveste muitos jogos que nasceram na Xbox clássica, investiram em muitas IPs novas, e isso é o que faz comprar uma consola, são os exclusivos. Mesmo eu achando também que a PlayStation está a cometer também um bocadinho esse erro no PC, lançando os jogos depois mais tarde, mas isso, pronto, foi uns anos valentes à frente. Eles têm que aprender com a Nintendo. A Nintendo continua com os seus exclusivos na sua consola, porque sabe que os seus exclusivos vão vender e vão vender consolas. A Sony também sabe disso. A Sony tem excelentes exclusivos. A Xbox também tem. Mas no momento que começam a perder a identidade, os próprios fãs da marca começam a deixar a sua consola preferida e começam a ir para outro sítio. Porquê? Sai tudo para PC. Agora começa a sair para a rival. Será que vale a pena ter uma Xbox? Eu acho que a Xbox perdeu o momento e o auge. Phil Spencer acabou por destruir a identidade da Xbox. Já falo isso há muito tempo. Não é os fãs. Atenção, não é os fãs. Porque se fosse os fãs, a Xbox ainda se mantém com os fãs. Alguns deles, não é? Isto não é. São as direções que estão a ser tomadas na indústria dos videojogos, em que, em vez de agradarem os fãs, em vez de fazerem realmente jogos que os fãs querem, ou neste caso alguém queira jogar, insistem em fazer jogos rápidos, sem estar acabados. Isto estamos a falar de todas as consolas, não estamos a falar só na Xbox, mas isto tem acontecido muito na Xbox. E Game Pass é um jogo, é serviço, isso é para jogos de nicho, é jogos mais baratos e não é para AAAs. Neste caso, nós queremos bons jogos, estamos já a caminho já estamos a 3 anos da nova geração e vamos a caminho do quarto, e esta geração está muito anímica, tanto a ambas as partes, tanto a PlayStation como a Xbox, e acaba por ser um bocado monótono, uma geração esquisita. E vamos ver no futuro. E a Nintendo está aí com a sua próxima consola. E espero que tenham gostado deste vídeo curto, um bocadinho a explicar o que é que eu penso da Xbox. E vamos lá ver, pá, o que é que isto vai acontecer, o que é que vai acontecer, o que é que vamos prever no futuro. É um bocado difícil, não é? Isto é uma geração esquisita, onde é que a própria Microsoft deixa a mídia física. Aí também há um fator de não vender mais, porque deixando a mídia física, ou neste caso os jogos, porque vendê-los físicos muita gente coleciona, em relação com os jogos da Xbox vêm só 3 megas, algumas vezes 30 megas no disco, não vem o jogo mesmo lá. É um erro que eles cometem, é um desperdício de Blu-ray, não é? Penso eu, não é? Mas devia vir lá o jogo, ao menos uma parte do jogo, ou a maior parte do jogo, ou o jogo sem atualizações, mas o jogo estando lá, porque estás a pagar por algo que não existe. Prevejo a indústria dos videojogos isto cada vez a piorar, e vamos lá ver o que é que nos futuro nos preserva. Daqui é tudo, Kappa Games Off. Não se esqueçam de subscrever aqui ao canal e deixar um like, e até à próxima. Agora vão sair vídeos praticamente quase todos os dias, em que eu também vou dar a minha opinião sobre a Xbox, e não só, como o áudio algumas vezes aparece em câmara, mas vamos lá. Fui Manel e até à próxima.